Estima-se que centenas ou talvez milhares de pessoas da cidade de Tarija, na Bolívia, na tarde de 6 de maio de 1978, testemunharam a queda de um UFO de forma cilíndrica que estava em chamas no Monte Alzaire. O estrondo gerado pela queda pôde ser ouvido a 250 quilômetros do local. Além disso, muitas testemunhas relataram ter experimentado um estrondo sônico, que as derrubou no chão e quebrou as janelas das casas que estavam dentro de um raio de 48 quilômetros do impacto. Esse incidente causou confusão sobre a origem do objeto, que variou de meteoritos a naves espaciais e UFOs. A queda deste objeto ocorreu na fronteira da Bolívia com a Argentina, preocupando os governos dos dois países. As autoridades argentinas enviaram uma unidade de polícia de fronteira para investigar o assunto e procurar os destroços do objeto. As explicações variaram de meteoritos a UFOs e a uma reentrada tardia de alguma cápsula do programa Apollo. A busca naquele país montanhoso poderia durar semanas. Então, uma enxurrada de repórteres foram para a cidade grande mais próxima, Águas Blancas, para ocupar quartos de hotéis e aguardar novos desdobramentos, bem como para entrevistar testemunhas oculares na cidade. A polícia estava convencida de que o objeto era um UFO, depois de ouvir as testemunhas oculares, com a maioria delas dizendo que ele era de natureza cilíndrica e metálica. De acordo com os relatos da mídia argentina, o UFO sacudiu a Terra às 4h30 da tarde. O policial Juan Hurtado, que testemunhou o acidente, chamou o objeto de um gigantesco recipiente de vinho, emitindo um rastro de fumaça branca. Ele disse: "Ele voou diretamente acima da minha cabeça. Eu estava de plantão, estava conversando com 3 engenheiros da mina em La Paz, quando vimos o objeto colidindo com a montanha El Zaire. O impacto foi tão forte que me jogou no chão. A terra tremeu naquele momento." Além disso, a Força Aérea Boliviana enviou 3 aeronaves AT-6 para encontrar a área do acidente. Em 14 de maio, o jornal Clarín de Buenos Aires anunciou que o objeto havia sido encontrado. Como prova, citaram o chefe de polícia de Tarija. "Os nossos homens descobriram o objeto e o inspecionaram, mas não receberam instruções para mais ações. É um cilindro metálico, sem brilho, com cerca de 4 metros de comprimento com alguns amassados. Ninguém sabe o que está dentro dele e estamos aguardando a chegada de vários grupos técnicos. Espera-se também que um especialista da NASA chegue amanhã de manhã." No relatório da CIN intitulado "Bolívia relata conflitos sobre detalhes de objeto caído", declarava que "recebemos outro telefonema do nosso superior solicitando a confirmação de relatos de que um objeto não identificado caiu em território boliviano, perto da fronteira com a Argentina. Só podemos dizer que as estações de rádio da Argentina e Uruguai estão relatando isso com ainda mais frequência, dizendo que as autoridades bolivianas solicitaram urgentemente a assistência da NASA a fim de determinar a natureza do que caiu em uma colina em território boliviano." Um jornal da Argentina mencionou a chegada de 2 oficiais militares dos Estados Unidos, possivelmente da Força Aérea. Eles eram o coronel Robert Simons e o major John Reise. Os relatórios disseram que os oficiais chegaram, mas foram vistos com roupas civis. Alguns relatórios alegaram que eles foram instruídos a retirar o grande objeto metálico e levaram embora num cargueiro Hércules 630 da Força Aérea dos Estados Unidos. Apenas 2 anos depois, o Departamento de Estado daquele país revelou em 5 documentos desclassificados que Simons e Reise, do Escritório do Adido de Defesa dos Estados Unidos em La Paz, chegaram a Tarija atuando sobre as ordens do projeto Mandust, que tinha como objetivo recuperar objetos e detritos de naves espaciais com a intenção de fazer tecnologia reversa. O primeiro desses documentos foi um telex enviado pelo embaixador na Bolívia, Paul Boecker, ao Departamento de Estado. Nisso, citou reportagens de jornais e solicitou ao departamento para assegurar às agências relevantes se poderiam explicar qual poderia ser esse objeto. Adicionando:
Durante a última semana, mais e mais relatórios de UFOs estão vindo desta região. A resposta foi um telex classificado como secreto, datado de 18 de maio, onde o secretário de Estado Cyrus Vance declarou pessoalmente: a informação preliminar foi verificada com as agências governamentais apropriadas. Nenhuma correlação direta com objetos espaciais conhecidos que possam ter reentrado na atmosfera da Terra perto de 6 de maio pôde ser feita. No entanto, continuamos a examinar quaisquer possibilidades. O secretário Vance, então, encaminhou para a embaixada o aerograma do Estado A6343, de 26 de julho de 1973, classificado como secreto, que fornece informações básicas e orientações para lidar com objetos espaciais. Em particular, qualquer informação relativa às observações de pré-impacto, à direção da trajetória, ao número de objetos observados, ao tempo de impacto e à descrição detalhada, incluindo quaisquer marcações. O próximo documento foi o Moondust Message, do escritório do Adido Militar dos Estados Unidos, datado de 24 de maio, endereçado à Divisão de Tecnologias Estrangeiras na base da Força Aérea Wright-Patterson e ao Quartel-General da Força Aérea dos Estados Unidos no Pentágono, classificado como sem encaminhamento para estrangeiros. Sem referência ao Moondust, o Adido Militar em La Paz informou que eles tinham se esforçado para verificar os relatórios da imprensa. Além disso, eles perguntaram ao pessoal da Força Aérea Boliviana e aos chefes do exército boliviano, aparentemente após uma primeira tentativa mal-sucedida, que nós enviamos tropas de busca para a área em questão, mas não encontraram nada. O exército chegou à conclusão de que poderia ter havido um objeto lá, ou talvez não, mas até a data eles não tinham encontrado nada. O Adido acrescentou que enviaria 2 funcionários para Tarir e prometeu: nós os manteremos informados se alguma coisa aparecer. Estes 2 funcionários, podemos supor, eram Simons e Reise. No mundialmente famoso Instituto Smithsonian, existe um banco de dados de ocorrências científicas que acompanha todas as erupções vulcânicas, cada terremoto e cada colisão de meteoritos desde 1973 com precisão meticulosa. Esse banco de dados não revela nenhuma menção ao meteorito caindo durante maio de 1978 na fronteira entre a Bolívia e a Argentina. Até hoje nunca foi descoberto o que realmente caiu na Bolívia. Este não seria o único caso envolvendo a região de Tarija. Em 2023, surgiu nas redes sociais uma fotografia capturada nas margens do rio Pilcomayo, mostrando que seria um ser de origem extraterrestre. Essa fotografia, que inicialmente retrata uma pessoa, revela em seu fundo uma figura enigmática que parece pertencer a outro mundo. Dada a crescente incerteza e a necessidade de elucidar a autenticidade da imagem, o ufólogo boliviano Javier Carlos Cordeiro, conhecido por sua experiência no estudo de avistamentos e fenômenos extraterrestres, compartilhou sua análise da imagem enigmática. Na borda do rio Pilcomayo, você pode ver aquilo andando. Na foto, você pode ver um ser meio transparente com membros alongados, características típicas do que é conhecido como um ser cinzento, disse Cordeiro, lançando luz sobre a possível natureza do ser misterioso. No entanto, o ufólogo não se apressou em tirar conclusões finais e enfatizou a necessidade de uma investigação completa antes de chegar a qualquer veredito. Esta imagem deve passar por um processo de análise através de um filtro que determina sua autenticidade e se foi submetida à manipulação digital. Só então poderemos discernir se estamos lidando com provas genuínas ou com um produto editado, acrescentou Cordeiro, salientando a importância de uma abordagem rigorosa.